Próximo tipo de fatoração agora vai ser pensando no MDC e conseguindo identificar que eu tenho produto notável aqui. Como que eu consigo identificar produto notável? A gente vai lembrar nessa identificação de algumas formas básicas que eu tenho do meu produto notável. Quais? Eu tenho aquele do A menos B ao quadrado, que vira A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Eu tenho outro produto notável, que poderia vir assim, A mais B ao quadrado. E aí, o que que dá isso? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E tem uma outra opção, que seria o meu A mais B vezes A menos B, por exemplo. E aqui eu coloquei os três principais, né? Toda vez que a gente estiver em casa de fatoração, a gente vai tentar identificar se eu tenho algum produto notável aqui. Normalmente, esse produto notável não vai vir assim. Ele vai vir na forma resolvida quando eu tiver que fatorar. Esses dois resolvidos, a gente chama de trinômio perfeito, trinômio quadrado perfeito, tá? Por que perfeito? Porque eu consigo voltar para um produto notável. Esse daqui, a gente consegue identificar que é um binômio quadrado perfeito. Por quê? Eu tenho dois só aqui, ó, dois monômios formando um binômio, então. Aqui, quando eu for olhar esses dois, eu vou, ó, aqui tem dois, então é binômio. Aqui tem dois, binômio. Esses dois, os dois estão elevados ao quadrado, como esse daqui? É a primeira coisa que a gente vai pensar, ó. Esses dois aqui, se eles estão na forma elevado ao quadrado. Não, não tá não. Não tem nada elevado ao quadrado para me identificar que é esse. Então, não é um produto notável. O de baixo, eu tenho duas coisas diferentes elevado ao quadrado? Tem. Segunda coisa que eu vou analisar, tem um sinal de menos? Tem. Então, ó, para eu identificar se era um produto notável que foi resolvido, a gente vai achar. Aqui, porque a gente está falando em binômio, né? Só tem duas parcelinhas. Então, ó, dentro dos binômios, quais são as características? Tem que ser coisas que são elevadas ao quadrado ou que eu consiga tirar a raiz quadrada e tem que ter um sinal de menos e um de mais. Essa é a regrinha. Então, esse de baixo, ele é um binômio quadrado perfeito. Ok, ótimo. E o de cima não é. Então, o que a gente vai pensar para resolver isso? Qual que é meu MDC aqui? Entre 6 e 6, só pode ser o 6. Coloca ele em evidência. Porque entre x e y não tem nada em comum, não tem nenhuma letra em comum para eu analisar a questão de denominador. Não tem. Então, eu vou fazer 6x dividido por 6, sobrou o meu x. 6y dividido por 6, sobrou o meu y. Beleza, essa parte de cima, então, era por colocar em evidência, fatoração por evidência. E a parte de baixo? A parte de baixo eu identifiquei que é um produto notável, que veio daqui. Como que a gente volta um produto notável quando ele é um binômiozinho, desse jeito? Essa volta, vocês vão pensar no seguinte, ó. Primeiro, segundo termo. Qual que é a regrinha? Raiz quadrada do primeiro mais raiz quadrada do segundo vezes raiz quadrada do primeiro menos a raiz quadrada do segundo. Tá? Então, como que eu volto isso aqui? Ó, quem que é meu primeiro termo? X ao quadrado, que é o que está aqui no primeiro lugarzinho. Quem é meu segundo termo? Y ao quadrado. E aí, gente, isso só é possível se tiver nesse formato, ó. Primeiro positivo, segundo negativo.
porque aí transformei nesse binômiozinho. Ah, tá o contrário. Reescreve para ficar nesse formatinho aqui. Agora eu venho e resolvo, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado mais raiz quadrada de y ao quadrado vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos raiz quadrada de y ao quadrado. Aí eu sei que a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, a gente pode fazer aquela simplificação, né? Então, eu vou fazer essa simplificação em todos. E aqui, gente, eu tô fazendo isso passo a passo para quem tiver alguma dúvida ainda de como que volta. Mas é lógico que vocês sabem fazer direto, faz direto. Então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado eu simplifiquei, sobrou o x, mais raiz quadrada de y ao quadrado sobrou o meu y, vezes raiz quadrada de x ao quadrado sobrou o meu x, menos raiz quadrada de y ao quadrado sobrou o meu y. Então, olha o que é o resultado da volta desse produto notável. X mais y vezes x menos y. Então, vou escrever aqui. Ah, mas para que você fez isso? Eu pus um mais aqui. Para a gente poder simplificar. Para eu poder fatorar. O objetivo não é simplificar essa fração algébrica? Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu tenho um monte de multiplicação. Tem multiplicação em cima e embaixo. Quer dizer que eu posso simplificar os termos semelhantes. Quem que é semelhante? X mais y. E embaixo, x mais y. Então, qual que é essa fração de forma simplificada? 6 sobre x menos y. Que seria a resposta dessa daqui. Quando eu tenho evidência, e embaixo eu tive binômio quadrado perfeito. Tá bom?